Então, antes de falarmos de virtudes e de vícios, eu fui buscar a definição do que é virtude. Então, a virtude é um substantivo feminino que no dicionário fala que é a qualidade que se conforma com o considerado correto e desejável. E uma outra definição, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, etc. Dignidade. Na filosofia e na sociologia, virtude é uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem e não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, esta definição está totalmente em conformidade com o Espiritismo e é da ciência material, da filosofia e da sociologia. E ainda que eles continuam falando, há diferentes usos do termo e existem vários exemplos de virtude que estão relacionados com a força, paciência, coragem, o poder de agir, a eficácia de um ou a integridade da mente. Virtude é um conceito que remete para a conduta do ser humano, quando existe uma adaptação perfeita entre os princípios morais e a vontade humana. Bacana, né, essa definição. Aí, falando também, também tem aqui, eles fazem uma definição de virtudes intelectuais, que são ligadas à inteligência e também às virtudes morais, que são relacionadas com o bem. A virtude intelectual consiste na capacidade de aprender com o diálogo e a reflexão em busca do verdadeiro conhecimento. E a virtude moral, por sua vez, é a ação ou comportamento moral, é o hábito que é considerado bom de acordo com a ética. Em geral, na linguagem cotidiana, a palavra virtude é usada para nomear as qualidades gerais de uma pessoa. E o vício? O que é o vício? É um substantivo masculino. Engraçado, né? A virtude é feminina. Nada contra vocês, homens, tá? Então, vício, no dicionário, é a tendência específica para algo indecoroso ou nocivo, ou qualquer ato ou conduta por essa tendência motivada, ou também defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa. E na Wikipédia, vício, do termo latino vitium, que significa falha ou defeito, tá? Então, dito isto, vamos para o Livro dos Espíritos e vamos ver o que Kardec fala e pergunta aos espíritos, porque assim, não sei se todo mundo sabe, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro lançado pela codificação espírita e Allan Kardec fez muitas perguntas nesse livro e ele é constituído de perguntas e respostas. Então ele perguntava e os espíritos de luz que o assistiam nesse trabalho respondiam, tá? E se a gente for ver, gente, estudando a doutrina e esse livro, a gente vê que tudo que está lá é contemporâneo. Como depois eu vou trazer aqui alguns exemplos, a gente vê que tudo que foi respondido pelos espíritos tem tudo a ver com a nossa época. Não mudou nada. É muito interessante, né? Então, aqui o Allan Kardec, eu só selecionei algumas perguntas, porque são várias, e eu até recomendo que vocês depois estudem, porque eles falam aqui que esse assunto, as virtudes e os vícios, é um assunto assim, uma diretriz para a nossa conduta, para o nosso dia a dia, tá?
e como a gente vai ver aqui que realmente é. Então, o Kardec faz a primeira pergunta, na 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam progresso no caminho do bem. Haverá virtude sempre que houver resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que está fundamentada na caridade mais desinteressada. Então, ele aqui fala, né, que nós temos duas tendências a ser uma pessoa virtuosa, que é a caridade, se interessar pelo bem ao próximo, e como a gente vai ver aqui, aquela caridade, aquele interesse pelo próximo, pelo bem do próximo, sem nenhuma segunda intenção, né? Porque aqui na segunda ele fala também do interesse pessoal, porque nós ainda muitas vezes, quando a gente ainda não tem muito conhecimento das coisas, às vezes a gente fala, eu sei que caridade é importante, então eu vou fazer, mas assim, mostrando uma face de que eu sou virtuosa, que eu sou uma pessoa boa, caridosa. Mas isto, enquanto eu estiver numa condição de que nada pegue no meu calinho. Porque na hora que eu pegar no meu calo, eu às vezes mudo completamente e vou mostrar realmente quem eu sou, né? Então, aqui nesse tema, ele fala isso, que às vezes a pessoa tem essa característica, né, de se mostrar uma pessoa boa, às vezes fazer uma caridade em público, né, para que as pessoas vejam, sendo que na verdade a caridade deve ser algo escondido, né, como Jesus falou e tem no Evangelho, que a mão esquerda não veja o que a direita esteja fazendo, porque se eu mostrar somente para o público, né, de um modo geral, que eu estou fazendo bem e ficar contando assim, pode ser meritório em um pouquinho, mas não é no seu todo, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento. E aí em outra questão que eu achei interessante também, a 895, que ele pergunta, qual é o sinal mais característico da imperfeição, à parte os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria? O interesse pessoal. As qualidades morais são geralmente como a douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que o acreditem para o mundo como um homem de bem, mas essas qualidades, embora representem progresso, não suportam em geral certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para deixar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo tão raro sobre a terra que quando se apresenta pode ser admirado como a um fenômeno. E não é o que acontece mesmo? Até a TV que gosta de publicar somente as coisas ruins, negativas, quando tem um ato meritório, alguma coisa interessante, eles mostram como se fosse, né? É um fenômeno, sendo que aquilo, na verdade, deveria ser o nosso natural, de todo mundo, e a gente nem se admirar, porque que bom que o fulano fez isso, né? Eu lembro bem, já tem até um tempo, de um gari que encontrou uma mala cheia com muito dinheiro, acho que até dólar, né? Era uma mala cheia de dólar, acho que todo mundo chegou a ver essa notícia, né? Já tem um bom tempo. E aí ele foi descobrir quem era o dono. Ele não pensou nem um minuto em querer para ele, né? Se fosse uma pessoa bastante apegada às coisas materiais, claro que ia querer ficar com essa mala, né? Me dei bem. E aí foi anunciado na mídia como se fosse algo fenomenal, né? Porque
nós ainda estamos neste planeta Terra, que ainda é considerado um planeta de provas e expiações, aonde o que ainda está imperando são as nossas más tendências, os nossos vícios, porque nós ainda não atingimos um grau de perfeição moral para passar para um outro mundo melhor. Mas isto, aqui fala no texto, é uma coisa que vai acontecer, e já está acontecendo, já está começando a acontecer. Mas o nosso mundo, ele tem um objetivo de passar a um mundo de regeneração, aonde as pessoas vão ter essas virtudes automatizadas em si, né? E elas vão então ter só esse lado positivo, porque aqui os espíritos também dizem que nós sabemos pelo espiritismo também já de um bom tempo, que há mundos de todos os tipos. Há mundos como a Terra, há mundos pior que a Terra, como ela já foi lá no início, há mundos muito melhores, mundo um pouco melhor que a Terra, que já está num grau maior dessa regeneração, e que a Terra vai passar para esse mundo melhor, aonde não vai mais haver crimes, essas coisas horrorosas que a gente, né, vê de egoísmo das pessoas extremamente egoístas, guerras, crimes, assassinatos, roubos, assaltos, nada disso vai existir mais. Mas para a gente se candidatar a este mundo novo, a gente tem que trilhar o caminho da virtude, né? E se esforçar para isso, que é uma coisa meritória também, como eles falam aqui. Então, na medida que a gente vai se esforçando para vencer os nossos vícios, as nossas tendências, nós vamos tendo mérito com isto. E aí, com certeza, quando a gente partir para o plano espiritual, nós estaremos já num mundo melhor, lá do outro plano, porque as pessoas muito arraigadas às coisas materiais, elas não conseguem ter a concepção do espiritual. E hoje nós já estamos vivendo um tempo que já se incentiva muito essa questão da espiritualidade na nossa vida, né? Até nas empresas, assim, na comunidade, a gente vê que existem muitas pessoas já partindo para esse lado da espiritualidade, mostrando que essa coisa só material, as pessoas que vivem só para o material, elas não são felizes e têm uma tendência maior a cair numa depressão, numa síndrome do pânico, em todas esses distúrbios mentais que fazem com que as pessoas fiquem cada dia mais doentes, não é? E na medida que a gente vai se esforçando para se conectar com esse nosso Criador, que eu até costumo dizer que Deus está em toda parte, está dentro de nós, está ao nosso lado, no mundo inteiro. É mais do que o ar que a gente respira. Mas, se a gente não se conectar com Ele, a gente não consegue ativar esse Deus, essa divindade que existe dentro de nós, que todo mundo possui, né? Porque Deus nos criou dessa forma, simples e ignorantes, mas já com uma censurinha aqui dentro, para que a gente possa, por a gente mesmo, ver o que é certo, o que é errado. Muitas vezes a gente, conforme viveu a vida de criança, os educadores que nos circundaram, que nos assistiram enquanto pequenos, não deram nenhum exemplo bom para que a gente pudesse aprender isto. Mas às vezes aquele sentimento que eu tenho de raiva, de angústia, ou mesmo o incentivo ao egoísmo, faz com que eu tenha uma visão distorcida do mundo. E até nisso aqui os espíritos falam para Allan Kardec que existe ainda um incentivo muito grande da nossa escola somente no desenvolvimento intelectual, mas que no futuro vai haver essa escola onde vai ser incentivado
todas as virtudes do ser humano, né? Então, a gente até sabe que existem já algumas escolas assim, mas que não está no nível popular, né? Infelizmente, está mais nos níveis das classes sociais mais altas. E aí, eu achei interessante que procurando lá na internet, eu achei um site da Saúde Plena, que uma psicanalista e monja zen budista, ela fala sobre essa questão da compaixão, que ela diz assim, que compaixão, empatia e altruísmo são estados internos muito estudados tanto pela psicanálise e outras teorias, quanto pela neurociência. A neurociência é uma ciência relativamente nova, que vem mostrar muitas coisas e, assim, direcionar a nossa mente para coisas melhores, né? Então, tipo assim, uma coisa que eu já sabia desde muito tempo, assim, quando a gente quer melhorar de algo, eu não posso impor para mim mesma, falando, eu tenho que, sabe? Agindo de modo muito radical, muito rígido, porque quanto mais rígida eu for, quanto mais imposição eu quiser pôr, menos eu vou conseguir. Porque o Jung, né, o psicólogo Jung, ele fala que nós temos aqui a nossa instância psicológica, psíquica, são 3 instâncias, né? Acho que todo mundo sabe disso, né? O inconsciente, o consciente e o supraconsciente. Então, ao lado dessas 3 instâncias, eu até costumo dizer, um menino rebelde dentro de mim. E aí é onde a neurociência mostra. Se eu falar, eu tenho que, por exemplo, para a mulherada principalmente, eu tenho que emagrecer. O que acontece? Eu falo isso hoje, amanhã eu vou comer o dobro do que eu comia. Por quê? Esse meu menino rebelde aqui vai imperar. Vai imperar na minha consciência, na minha mente, e não vai permitir que eu faça aquilo. Então, trazendo de novo aqui para o Espiritismo, nós vamos ver que qualquer ação para nós, para o nosso irmão, nós temos que agir de modo amoroso. Deus, na sua infinita misericórdia, só é amor para nós. Às vezes, a pessoa que desconhece até fala, nossa, acho que Deus não existe, Deus não é justo, porque às vezes a gente vê tanta maldade, né? Tanta gente na rua, tanto sofrimento, tanta coisa, e a gente até às vezes duvida que Deus existe ou que ele não é justo. Mas o Espiritismo nos explica com muita clareza que tudo que nos acontece tem tudo a ver com a nossa própria responsabilidade. Porque nós já vivemos inúmeras vidas e nas vidas passadas sabe Deus o que a gente fez, né? Então, como a gente acaba cometendo muitos erros e naquela vida às vezes não dá para pagar, porque quem dera que a gente conseguisse pagar o que faz hoje, pagar aqui mesmo nessa vida, a gente não consegue porque a vida, diante da visão espiritual das vidas do nosso espírito eterno, ela é 1 minuto, ela não é nada praticamente, né? Então não dá tempo de pagar tudo que a gente faz aqui. Às vezes até dá, um pouquinho dá, e que bom que a gente consiga, porque quando a gente consegue, a gente parte para o plano espiritual já numa condição um pouco melhor. Agora, se a gente não consegue, não tem consciência ainda, está mais voltado para as más tendências, para os nossos vícios e dá vazão a eles totalmente, né? E aqui no Livro dos Espíritos também, o Allan Kardec pergunta sobre isso, que as pessoas falam às vezes, eu quero vencer tal vício, mas eu não consigo. É porque lá inconscientemente ela não quer, na verdade, né? É difícil, às vezes precisa de tratamento, precisa de esclarecimento de um profissional até, para que a pessoa possa vir a se conhecer melhor.
porque aqui também fala do conhece-te a ti mesmo, que é a única forma que a gente tem de conseguir deixar esse lado virtuoso meu aparecer e vencer as minhas más tendências e as virtudes que eu tenho já para que ela possa desenvolver. Então, na medida que eu vou me conhecendo melhor, eu vou tendo essa capacidade de subir, de evoluir, que é o que nós temos que fazer aqui no planeta Terra. É o verdadeiro objetivo da nossa vida aqui enquanto encarnados. Porque a gente vai precisar vir para cá quantas vezes forem necessárias até que a gente tenha conseguido eliminar todos os defeitos da nossa alma. Porque o Espiritismo nos explica também que o espírito puro, que um dia seremos, ele é puro quando ele venceu todos os seus defeitos de caráter, todas as suas dificuldades, e ele vai então já estar inteligente em último grau, né? Por isso que é importante os estudos, mesmo o material que aqui fala também, que será que é válido a gente estudar a ciência terrena? E os espíritos falam que é muito, porque na medida que a gente vai estudando, nós vamos aumentando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa inteligência, e esses conhecimentos que adquirimos aqui, que às vezes levam uma vida inteira, eu achei muito interessante isso, que a gente leva às vezes uma vida inteira para conhecer, enquanto lá na erraticidade, que o Espiritismo fala, né, que o espírito está lá sem o corpo de carne, o que a gente aprendeu numa vida inteira, lá leva 1 minuto para a gente aprender. Gente, veja isso, né? Que condição que a gente pode chegar, uma vez que já se esforce aqui e faça o máximo que a gente puder para a gente viver bem e depois ter essa capacidade, né? De chegar lá e aprender num minuto. Já pensou quanto conhecimento a gente vai adquirir se a gente tiver boa vontade de querer, né? Tiver o interesse? Então eu achei isso fantástico, porque quanto mais a gente se esforçar aqui, mais mérito a gente vai ter de continuar estudando lá e compreender muito melhor as coisas, né? Porque, como eu estava falando, tudo que nos acontece aqui é por um motivo. Então, nada é por acaso, por mais que a gente ache, né? Às vezes, nossa, por que eu tive que passar por isso? Mas tem a ver, porque se eu não fiz aqui nesta vida, com certeza eu fiz lá atrás. E é Deus que castiga? Vocês acham? Deus castiga? Que Deus é vingativo? Você não conseguiu minhas leis, você vai passar por isso. Ou então aquela coisa que se falava na crença lá atrás, né? Que falava também, os filhos vão pagar o erro dos pais. Vocês acham que isso é correto também? Não é nem lógico, né? Porque onde já se viu o filho pagar o erro do pai? O que o filho tem a ver com o erro do pai, né? Então, nada disso é correto. Deus não castiga, Deus é só amor, Deus é só bondade para conosco. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós escolhemos o que a gente quer fazer. E às vezes, se a gente não está bem esclarecido, não teve uma infância correta, adequada, professores, educadores que não deram um bom exemplo, a gente não vai conseguir um bom exemplo, porque aqui nesse site dessa psicanalista e monja, ela fala exatamente isto, que muitas vezes o bebê é cuidado por uma pessoa que não tem carinho, não tem amor. Então, como que ele vai aprender isso? Desde bebê ele já está sendo maltratado. E assim existem outros estudos sociológicos que falam também sobre isso, que as pessoas, essas crianças de rua, elas estão lá porque não teve um ambiente propício para viver bem na sua casa, prefere viver na rua, né? Então, os adultos também, às vezes, não têm uma capacidade de tolerância, ela prefere ir embora de casa e ficar na rua, porque o ambiente de casa não é adequado, não é saudável, então ela prefere viver na rua, né? E tem outros motivos também,
Porque o próprio Chico Xavier, outro dia eu vi no Instagram, um comentário falando que ele estava no Rio de Janeiro e ele viu um mendigo sentado lá perto de uma ponte lá, e ele olhou para o mendigo, ele foi lá e deu um abraço no mendigo, porque o Chico era totalmente do outro mundo, né? Desinteressado de tudo quanto é coisa da terra. Nem roupa ele comprava para ele. Tudo que ele vestia, ele ganhava. De tão desinteressado ele era das coisas materiais. E aí ele viu esse mendigo, foi lá abraçar o mendigo. E aí as pessoas que estavam com ele falaram: Chico, por que você fez isso? Né? Porque o cara fedido, né? Ele: não, é porque eu vi, ele está na última encarnação dele. Ele preferiu vir nessa condição para ter totalmente esse desinteresse, o desapego total das coisas materiais. Então eu falo: nossa, olha, a gente às vezes tem aquela noção de que mendigo está só pagando o erro, né, do passado. E aí falou: opa, já abriu as portas para ter um outro entendimento. A pessoa lá, o homem lá, era a última encarnação dele na Terra. Ele não ia precisar mais de encarnar aqui, porque o espírito, na sua ascensão espiritual, precisa reencarnar, como eu falei, até que, como Jesus falou, até o último centil, né? Enquanto a gente não pagar tudo. Mas também tem uma outra alternativa que, na medida que a gente faz essa caridade, né? A gente pratica o amor e procura deixar presente automaticamente a virtude em nossa alma, nós também vamos eliminando muitos dos nossos erros do passado. Então, às vezes, a gente não precisa pagar tudo aquilo que a gente fez de errado no passado, pagando igual, né? Porque a gente, muitas vezes, ajudando o nosso próximo desinteressadamente, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance, e também não só nessa questão de fazer o amor assim, pelo próximo dessa forma, pela caridade, às vezes material, mas como aqui no Livro dos Espíritos também fala depois dos caracteres do homem de bem, que é onde a gente vai buscar seguir todas as leis de Deus, né? Não ferir a natureza, não matar os animais, ter cuidado com as plantas, que hoje a gente tem conhecimento também, que até assim, para você cortar uma plantinha, tirar uma folhinha de uma planta, você tem que pedir licença para ela, porque você está mostrando o seu respeito por aquele ser vivo que é criado por Deus. Então a gente tem que ter cuidado e o respeito por todas as criaturas de todos os reinos, do mineral, do vegetal, do animal, porque tudo é criado por Deus. Então, na medida que a gente vai tendo esse respeito pelas coisas de Deus, a gente já vai mostrando o nosso nível um pouco melhor, né? E aí, então, a caridade, a preocupação com o próximo e fazer a ele tudo aquilo que a gente queria que fosse feito para nós, é uma coisa meritória que vai, como disse Paulo de Tarso, cobrir milhões de pecados, né? Então, às vezes, a pessoa foi lá em vidas passadas, o diabo em pessoa. Para nós espíritas, a palavra diabo não tem a conotação das outras crenças, mas, né, aqui é só uma forma de expressão. Então, a pessoa foi a coisa mais ruim do mundo. Só que depois ela se arrependeu, porque quando vai para o plano espiritual, a pessoa perde o filtro que é o corpo carnal. E quando ela está no plano espiritual, ela tem centuplicado os seus sentimentos e uma clareza 100% de tudo que ela fez, de tanto de bom quanto de mal. E aí ela pode se arrepender amargamente do que ela fez de errado e ela pode pedir para voltar aqui para pagar tudo que ela fez, né? Tem até um caso de uma psicografia do Chico Xavier que conta que o senhor, ele era era um fazendeiro, dono de muitos empregados. E aí ele pediu para um determinado empregado fazer um serviço na moenda lá,
E o empregado falou que não ia fazer, porque ele estava muito cansado, já tinha trabalhado o dia inteiro, não poderia fazer mais aquela tarefa que o dono estava querendo. Aí o dono, uma pessoa extremamente ruim, o que que fez? Mandou ele botar a mão e o braço na moenda e girar a moenda para o cara perder o braço, para daí falar, agora você vai justificar que você não precisa trabalhar. Olha que coisa horrível, né? Então, esse dono morreu, foi para o plano espiritual e se arrependeu, tomou conhecimento do grande erro que ele cometeu com o empregado, e aí ele pediu para vir de novo para a Terra, numa outra encarnação, para reparar esse erro. Então, estava no seu, eu chamo de script, né, da sua vida, que num determinado ponto ele ia perder o braço como ele fez com o outro lá, deliberadamente, né? Então, só que ele já veio com o coração mais amoroso, porque ele sofreu horrores lá, né? Porque é só o sofrimento, até que nesse texto aqui da monja, ela fala isso, né? Tem um outro autor aqui também que fala, Geraldo Caldeira, que às vezes a tristeza, a angústia, a dor que a pessoa passa, desperta ela para algo melhor, que é o que o Espiritismo fala também, né? Que na medida que a gente vai sofrendo, pagando os nossos erros, a gente vai despertando, porque às vezes dentro daquela angústia, daquele sofrimento, a gente tem a tendência de buscar o melhor para nós. E devemos buscar mesmo, tá? Se a pessoa tem depressão, que normalmente tolhe ela de ir buscar um tratamento e tal, quem tiver do lado tem que pegar na mão da pessoa e levar ela para um tratamento. Então, na medida que a pessoa vai despertando o interesse para se melhorar, ela vai despertando também o interesse de fazer o bem do próximo. E esse dono da fazenda, ele veio já melhor, veio espírita, pediu para ser espírita, para ser médium, porque o mediunato, gente, é algo assim, é uma missão que a pessoa pede, que não é fácil, né? Às vezes a gente vê o lado bonito da história do médium, nossa, ele fala com os espíritos, que beleza, eu queria falar também, né? Mas mal sabe os conflitos internos que essa pessoa tem, né? O que ela passou lá nas vidas passadas para vir agora nessa condição de fazer o bem para apagar o mal que ela fez no passado. Então ela pede essa condição. O Chico Xavier mesmo sofreu pra caramba no início da sua mediunidade, porque ele era muito criticado por muita gente. E duvidavam, desconfiavam, né? Às vezes a pessoa que recebia o bem, depois desconfiava ainda, né? E é assim que a gente sabe que é mesmo. Então, esse nosso personagem aqui, ele pediu para vir, então, espírita e médium, e ele era muito amoroso, ele estava exercendo todas as virtudes da alma dele. E aí, com isto, ele teve que passar por uma situação que já estava meio que determinado, né? Porque fatalidade é muito pouco na nossa vida. A maior parte é coisas que a gente pode evitar, porque nós temos o livre-arbítrio que a gente pode decidir por este caminho ou por este, né? E de acordo com os nossos méritos, nós vamos conseguindo eliminar muita coisa, que foi o caso dele. Que daí ele sofreu o acidente para perder o braço, mas não precisou perder o braço. Ele perdeu só a ponta dos dedos. Olha aqui. Que consolador saber disso, né? Que a gente pode ter sido a coisa mais ruim do mundo, mas se hoje a gente se esforçar para o bem, nós vamos conseguir viver melhor, né? E ser feliz ainda, porque a felicidade é algo que, na medida que a gente vai despertando em nós essas virtudes e conseguindo superar os nossos vícios, as nossas paixões, a gente vai se sentindo feliz, vai se sentindo bem, orgulhoso da gente mesmo, né? Porque é o que faz com que os espíritos de luz nos ajude, nos assista em todos os momentos. E aqui também fala que quando a gente está passando por alguma paixão intensa de amor ou de apego a alguma coisa e que a gente acha que está sendo prejudicial para nós ou para alguém,
contar com esses espíritos de luz que estão ao nosso redor, orar para eles todos os dias, que eles vão nos ajudar a sair daquela situação, porque só depende de nós, né? Como eu falei, é só a gente que tem que se conectar com a espiritualidade, porque se a gente falar, eu quero, mas fico de braço cruzado, como é que eles vão ajudar? Não tem como, né? A gente tem que fazer a nossa parte, e é esse esforço no bem e para vencer as nossas más tendências, certo? Então, com isto, a gente vê que existe a possibilidade da gente melhorar e muito nesta vida mesmo. E aqui no final, eu vou ler para vocês o conhecimento de si mesmo, como que a gente pode fazer isto, né? Mas antes, eu vou passar aqui, que eu peguei na internet também, 11 exemplos de pessoas que ajudam outras a terem uma vida melhor e mais digna, e eu vou falar até 12 agora por conta da nossa irmãzinha aí, como que é seu nome mesmo? Magda. Da Magda, Margarete, que trouxe esse exemplo aqui, né, do livro, que é algo interessante. E, gente, nós temos inúmeras formas de fazer o bem. Uma é colaborar com uma causa, né? Uma é ter tolerância com as pessoas ao nosso redor, no trânsito, em casa principalmente, que em casa às vezes é onde o bicho pega, né? Que às vezes é um marido, uma esposa, um filho, um sogro, uma sogra, um pai, mãe, todas as pessoas do vínculo familiar, que às vezes é difícil, né? Que a gente fala, parente difícil, e que a gente às vezes tem que pedir a Deus força, coragem para superar e tolerar e ter a paciência e perguntar o que essa pessoa tem de bem que eu posso ainda incentivá-la, porque às vezes com o nosso exemplo aquela pessoa vai aprender também, né? E ela é colocada para nós por Deus para exercitar a nossa paciência, a nossa tolerância. As pessoas na sociedade que nós achamos muito diferentes de nós, seja em raça, seja em gênero, né? Que hoje o gênero aí tá uma coisa assim, tem gente que não se acha nem homem nem mulher, né? Ou é binário, ou não é homem nem mulher. Então o LGBT que ia mais que o diga, né? Que mostra lá inúmeras definições. Temos que tolerar, porque por Deus toda forma de amor é válida e nós não podemos querer que as pessoas sejam iguais a nós. E graças a Deus não é, porque essas pessoas muito diferentes que a gente acha que é difícil de viver com ela, a gente no mínimo tem que ser tolerante, né? Podemos não ser conivente, não concordar com o que ela faz, mas vamos tolerar, porque criticar também não adianta. Se a gente julgar, nós vamos estar julgando a nós mesmos, porque quem é correto aqui, 100%? Não tem ninguém, né? Nesse mundo atual, todos nós temos os nossos defeitos. Às vezes a gente não quer mostrar, não quer assumir muito bem, mas que tem. Pergunta para alguém, como que eu sou? Será que a gente tem essa coragem de perguntar? Às vezes não tem, porque eu não quero saber como é meus defeitos. E às vezes não é fácil também, né? Os meus apegos às coisas, ai meu Deus, no que eu me apego demais, né? Então é fogo. Então eu vou ler aqui para terminarmos. E primeiro eu vou falar aqui dessas pessoas que é muito interessante, fora as ONGs, as instituições, né? Eu acho muito meritório o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, Amigos do Bem, né? Que arrecadam alimentos para levar para as pessoas totalmente desfavorecidas pela natureza lá no Nordeste, né? Médicos Sem Fronteiras, que vai para todo mundo, pessoas que saem do seu conforto, da sua casa para viver lá em lona, né? Em barracas de lona, somente com esse interesse de fazer o bem. Eu acho que são pessoas totalmente desprendidas, né? Que já tem esse desapego das coisas materiais, né? Então, aqui eu vi esses casos que eu achei bem interessante, que fala, o primeiro é de um pediatra de 92 anos e aposentado que dá consultas de graça para crianças carentes.
Jovem professor ensina adultos a ler e escrever de graça. Enfermeira faz reconstrução de auréola em mulheres que tiveram câncer de mama. Veterinário dá consulta gratuita para pets de pessoas carentes. Projeto que ensina música a 300 crianças em São Paulo. Hospital veterinário oferece tratamento gratuito em São Paulo. Universitários fazem tratamento humanizado de graça em pessoas com Parkinson. Uma moça lá criou um aplicativo, o Botão de Pânico, contra a violência doméstica. Projeto que ensina mulheres a fazerem suas próprias casas. E uma outra em Minas, que eles fazem fotos para pessoas carentes que precisam de documentos. E uma outra senhora também, que eu vi que assim, ela fala isso. A satisfação de cuidar do próximo da melhor maneira possível é o prêmio de uma vida com sentido, compartilhada. Ajudar as pessoas é uma arte. Pode ser um instinto natural, como pode ser despertado. Fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que por um momento, traz sensações, emoções e uma satisfação difícil de transcrever em palavras. É imensurável. Quem fez já um pouquinho de bem, ajudou alguém, sabe o que é isso, né? Não há dinheiro que pague o bem que você faz e ver a pessoa feliz, a pessoa tranquila com a sua ação, né? E para sentir, é preciso tomar atitude, participar, se doar. E doar ao outro é questão de querer. E o significado é a evolução do ser humano. Veja, nem espíritas são esses temas aqui, né, da internet, mas que está bastante de conformidade conosco, né? Que nos dizemos espíritas. Assumir o papel de contribuir para uma sociedade melhor, mas ainda que não consiga alcançar esse sonho e torná-la menos injusta e desigual, ao menos é a garantia de fazê-la mais humana, o que já é um grande passo. Sem falar que ajudar o outro faz bem à saúde, alimenta a esperança e mantém o bem-estar mental. Então, a história da Dona Perpétua e seu esposo, que dão alimentos aos necessitados, café da manhã e almoço todos os dias. E ela diz, não adianta fazer para aparecer, mas por amor. Coloco-me no lugar do outro, de como seria triste se fosse um dos meus, de não ter uma mão estendida. Olha, uma senhorinha, dona de casa, sem instrução formal e tem já esse significado na sua vida, né? Então, Santo Agostinho, no final aqui do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta, né? Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí ele fala, um sábio da antiguidade lhes disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, o filósofo Sócrates, adotou essa frase como regra de conduta em sua filosofia. E esta frase estava escrita no portal do Santuário Apolo, em Delfos. E aí, numa outra pergunta, 919A, concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de alcançar isso? Aí Santo Agostinho faz o seu próprio depoimento falando, façam o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me questionava se não havia faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reformulação. Aquele que, a cada noite, relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar
porque acreditem em mim, Deus o assistirá. Formulem, portanto, as suas questões, indaguem o que tem feito e com que objetivo agiram em determinada circunstância, se fizeram alguma coisa que censurariam nos outros, se agiram de tal forma que não ousariam confessar. Perguntem ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinem o que poderão ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra si mesmos. As respostas serão um motivo de paz para sua consciência ou a indicação de um mal que é necessário anular. Somos filhos de Deus, falhos ainda, mas que hoje nós já temos essas ferramentas, graças ao Espiritismo. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque todas as religiões são boas, todas estimulam o amor, a conexão com Deus, mas no nosso caso aqui espírita, nós temos este conhecimento do que se a gente procrastinar o que a gente pode fazer hoje, se a gente não fizer por comodismo, por algum outro motivo, não quiser ter conhecimento de como nós somos, a gente pode depois chegar lá no outro plano e falar, poxa, eu tive tempo, tive momentos, oportunidade e não aproveitei. Aí o arrependimento vai ser grande, né? Que assim, na medida que a gente vai tendo conhecimento de todas essas verdades que o Espiritismo nos traz, nós vamos saindo de nós mesmos e vamos nos elevando, porque quando a gente está nesse nível mais embaixo, os nossos problemas parece que são enormes, né? Que o que nós estamos vivendo é a pior coisa do mundo. Quando a gente tem um conhecimento e a gente se eleva, a gente vê que aquilo que a gente está passando, às vezes é o mínimo. E tem pessoas que estão passando 2, 3 vezes mais coisas do que aquilo que a gente está vivendo, né? Porque nós temos uma tendência natural do nosso ser imperfeito de valorizar demais tudo que é nosso, por causa do nosso egocentrismo ainda. Na medida que a gente vai se expandindo em conhecimento, em compreensão, a gente vai percebendo que aquilo que a gente passa, às vezes é o mínimo, e que a gente tem que agradecer a Deus ainda, porque, como a gente falou, Deus é maravilhoso e benéfico e bondoso, né? E o que acontece conosco é para o nosso despertar, para nós sublimar o nosso eu, para a gente viver uma vida de maior conhecimento, porque às vezes a gente, se está no bem bom, a gente não quer fazer nada, porque tá bom, né? Mas quando a coisa começa a apertar, o sapato aperta, aí a gente começa a querer sair daquela situação. E, infelizmente, a gente pode aprender pelo amor, pela dor, mas infelizmente a gente ainda só aprende pela dor. E aí, por quê? Que a gente está sofrendo, a gente quer sair daquela situação, e aí a gente vai em busca de algo melhor para nós, né? E ainda achamos uma dor que não temos. E às vezes fica naquela, eu sou vítima, coitadinha de mim, coitado o quê? Olha lá atrás que fez para ver, né? Brincadeira, gente, né? Porque cada um tem o seu jeito, a gente tem que respeitar, mas essas lições do Espiritismo nos ajudam muito a gente a ter uma compreensão maior do que, por que estamos aqui, o que viemos fazer aqui e o nosso destino depois daqui, né? Desse plano material, que aqui, como a gente já falou, é uma passagem curtíssima, rapidinha, porque a vida eterna não tem fim, né? E na medida que a gente vai aprendendo isto, a gente vai vendo que a gente tem que superar os nossos defeitos, as nossas paixões, as nossas limitações, tudo aqui, no aqui e agora. Deus está dando essa oportunidade para nós e que a gente tem que aproveitar o máximo dessa reencarnação, porque para voltar para cá agora está um pouco mais difícil, né? Antigamente as famílias tinham 10, 12 filhos, né? Eu mesmo sou de uma família de 7 filhos. E hoje em dia, ou é 1, 2, no máximo, que muitos casais nem querem ter filhos,
né? Prefere adotar um bicho, um gato, um cachorro ou qualquer outro animal exótico aí, não querem ter filhos. Então, a dificuldade de voltar para cá está muito maior. Então, os espíritos nos falam que a fila lá para reencarnar está enorme e as dificuldades aí para reencarnar está bem grande, né? Então, a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida aqui e agora, né? Para que a gente possa viver bem e ter a certeza que isso vai nos ajudar no plano espiritual. E tentar assim, fazer o máximo que o amor brote em nós de modo automático, para a gente viver de bem com a gente mesmo, com os outros, como falou aqui na lição, né? Para a gente viver bem e feliz e rindo, né? Rindo até dos próprios defeitos, né? Falar, nossa, eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa, ai, como eu sou besta, né? Então a gente mesmo ri dos nossos defeitos, porque, eu tenho defeito, ela tem, todo mundo tem. Então, por que eu vou ficar me recriminando? Né? Eu sou não sei o quê. Não pode fazer isso, viu? Isso é ruim também. Até a própria neurociência fala isso. Então, a gente tem que buscar olhar para nós de modo positivo, de modo amoroso. Porque, como Jesus falou, se você está bem com você, você vai, né, cuidar do próximo, você vai amar o próximo. Se a gente não ama a gente mesmo, como é que vai amar o próximo? Não tem como. Porque é uma coisa meio que automática, né? Então é isso, gente. Que Deus nos abençoe, nos dê muito amor e muita força para a gente superar as nossas dificuldades. E é um dia de cada vez, tá? Não adianta a gente querer, falar, nossa, escutei essa palestra, agora eu vou tentar melhorar, vou fazer tudo, tenho que melhorar. Amanhã, segunda-feira, já vou ser diferente. Não é bem assim. A gente tem, como o Santo Agostinho falou, todo dia fazer aquela autoanálise, porque é um dia de cada vez. Às vezes vai levar uma vida inteira para a gente conseguir superar uma limitação que a gente tenha. Às vezes uma reencarnação é para um defeito que a gente tem. Mas o importante, como diz um lema até de Alcoólicos Anônimos, o importante é ir, como a tartaruga. Vai devagar, mas vai. Porque o importante é a gente ir, né? A gente não ter pressa, porque não adianta pressa, a gente não vai conseguir, né? Às vezes a gente vai se enganar, vai se iludir que está melhorando. E quando chega lá, fala, nossa, só vivi na ilusão, não melhorei coisa nenhuma. Ah, Deus, me perdoa, quero ir de novo. Aí vai ficar na fila, esperando lá o tempo para vir de novo. Então, vamos aproveitar aqui agora, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês, viu? Que Jesus nos abençoe, em nossa semana seja de muita conquista, de muito sucesso em todos os aspectos de nossas vidas. Bom, vamos agora então olhar para dentro de nós mesmos, pedir a Jesus que abra a nossa mente, a nossa consciência, que nos dê transparência de nós mesmos, para que possamos trilhar esse caminho do bem. Vamos pensar em alguém que ainda nos traz sentimentos negativos e pedir a Deus para que compreendamos aquela pessoa, que possamos emitir amor para ela e compreensão do seu jeito de ser. Vamos pedir a Jesus que nos liberte de nós mesmos, que nos faça nos elevar e enxergar as coisas como elas são. Vamos pedir a Jesus que nos assista todos os dias de nossas vidas. E por fim, agradecer por tudo que temos, todas as coisas boas, tudo aquilo de bom que acontece conosco, a nossa vida presente, e também agradecer pelos momentos difíceis que devemos encarar como desafios, porque assim nós estaremos superando a nós próprios, nos libertando do nosso egocentrismo, para viver uma vida a caminho da evolução,
que é o destino da nossa alma ser espíritos puros. Vamos pedir a Jesus para que nos ajude neste momento para as nossas dificuldades atuais, que tenhamos força, coragem para superar e vencer todas as dificuldades do nosso caminho. Mestre Jesus, de amor e bondade, queremos, Senhor, te pedir que assim como sabemos que atenderá aos nossos pedidos, que o Senhor também possa amparar a todos os nossos irmãos que estão sofrendo coisas do corpo, da alma, da mente, da espiritualidade, obsessões, que todos esses irmãos que constam em nossos cadernos, que estão sofrendo por câncer, depressão, ansiedade, desemprego, relacionamentos ruins, que tudo que tiver em sofrimento possa ser olhado, assistido por todos os seus mensageiros, Jesus, e que todos eles possam também receber um lenitivo em suas vidas. Deus, nosso Pai Criador, obrigada por tudo que o Senhor nos tem dado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.